Será que a arrogância é sempre um escudo para a ignorância, ou por vezes um eco distorcido de dores passadas? Num pub histórico de Oxford, onde o peso dos séculos se misturava ao cheiro de cerveja artesanal e ao burburinho de debates intelectuais, uma noite aparentemente comum estava prestes a dissecar essa questão com a precisão de um bisturi. O ar fresco do outono inglês arrepiava a pele de Charles Charlie Ainsworth enquanto ele hesitava à entrada do The Scholar's Rest. O nome, gravado numa placa de carvalho escurecido, parecia um convite e uma advertência. Por dentro, o calor humano e o brilho âmbar das luzes prometiam refúgio, mas também um escrutínio implícito. Charlie, com os seus 22 anos, cabelo loiro, cuidadosamente despenteado e um casaco de marca que provavelmente custava mais do que o salário mensal de alguns dos presentes, sentia-se como um peixe exótico num aquário de acadêmicos. Vinha de uma família de novo dinheiro de Surrey e Oxford, com a sua pátina de história e intelecto, era um território que o seu pai insistira que ele explorasse durante o seu ano sabático, para absorver alguma cultura. Charles, pelo amor de Deus. Os seus dois amigos, igualmente equipados com os símbolos da sua classe social, já se tinham embrenhado na multidão ruidosa, provavelmente à procura do bar mais próximo ou de alvos para as suas piadas internas. Charlie, no entanto, ficou retido por um instante, observando. Era uma noite de palavras abertas, um evento de poesia e microfone aberto que atraía uma mistura eclética de estudantes, professores e locais. O ambiente era denso, carregado com o aroma de livros antigos, tabaco de cachimbo. Apesar da proibição, o cheiro persistia como um fantasma e uma certa presunção intelectual. Tentando projetar uma confiança que não sentia, Charlie adentrou o espaço. Os seus olhos claros varreram o local e um sorriso condescendente quase se formou nos seus lábios ao ver um grupo de estudantes em roupas deliberadamente surradas debatendo acaloradamente sobre algum poeta obscuro. Tão tipicamente Oxford, pensou, enquanto tentava encontrar um local para se encostar sem parecer demasiado deslocado. Viu uma pequena mesa vazia perto de uma estante de livros antigos, mas antes que pudesse reclamá-la, um dos seus amigos, Seb, reapareceu. Charlie, anda cá! Encontramos um canto. E olha só! Seb gesticulou com a cabeça na direção de um cartaz que anunciava um whisky escocês particularmente caro. Acho que vou experimentar este. Parece coisa de gente que... Bem, gente que lê, não achas? Seb riu da sua própria piada e Charlie forçou um sorriso. Foi então que aconteceu. Enquanto se dirigiam ao bar, passaram por um pequeno palco improvisado, onde uma jovem recitava um poema apaixonado sobre identidade e pertença. Charlie, distraído pela conversa de Seb e pela sua própria sensação de desconforto, não prestou muita atenção. Ao tentar desviar-se de alguém, acabou por esbarrar levemente numa senhora idosa, fazendo-a quase entornar a sua bebida. Oh, desculpe, murmurou Charlie, sem realmente olhar para ela, já se virando para Seb. Então esse whisky... A senhora, uma mulher negra de porte digno e cabelo grisalho preso num coque elegante, olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e uma ponta de desapontamento, mas não disse nada. No entanto, o incidente, aparentemente menor, não passou despercebido. Numa mesa próxima, rodeado por um pequeno círculo de ouvintes atentos, estava o professor Alistair Finch. Homem negro, na casa dos 50, com uma barba impecavelmente aparada e salpicada de fios prateados, óculos de aro fino que lhe conferiam um ar de intelectualidade penetrante e um fato de tweed que parecia ter sido feito à medida para o seu porte elegante. Era uma figura conhecida e respeitada nos círculos acadêmicos de Oxford, um especialista em estudos pós-coloniais, cuja eloquência era tão admirada quanto temida. Os seus olhos, aguçados e observadores, fixaram-se em Charlie com um interesse que era tudo menos benigno. Viu a camisa de marca, o relógio ostensivo, a displicência no pedido de desculpas. Viu, ou pensou ter visto, a personificação de tudo que ele criticava nos seus ensaios e palestras. O privilégio inconsciente, a arrogância da ignorância. O professor Finch fez um leve gesto a um dos seus acompanhantes, um jovem estudante que parecia venerá-lo. Aquele jovem ali, disse Finch, a sua voz um barítono suave, mas com um timbre que cortava o ruído ambiente. Traga-o até mim, por favor. Gostaria de ter uma palavra com ele. Charlie, que tinha acabado de pedir o seu whisky, uma dose dupla para acalmar os nervos, sentiu um toque no ombro. Virou-se e viu o estudante, que o olhava com uma mistura de deferência e curiosidade. Desculpe, disse o estudante.
O professor Finch gostaria de falar consigo. Professor Finch. Charlie franziu o senho. O nome não lhe dizia nada. Sobre o quê? Ele não especificou. Mas o professor Finch. O tom do estudante implicava que o nome por si só deveria ser explicação suficiente. Com um suspiro resignado e um olhar para Seb, que apenas encolheu os ombros com um sorriso divertido, Charlie seguiu o estudante até a mesa do professor. Um mau pressentimento começou a instalar-se no seu estômago. Ah, o jovem cavalheiro, disse o professor Finch, a sua voz aveludada, mas com um subtexto que Charlie não conseguiu decifrar. Indicou uma cadeira vazia. Por favor, sente-se. Chame-me Alistair Finch. E o senhor é Charles Ainsworth, mas pode tratar-me por Charlie. A sua tentativa de informalidade soou oca até para os seus próprios ouvidos. Charlie, repetiu Finch, saboreando o nome. Diga-me, Charlie, o que o traz ao nosso humilde retiro de palavras e pensamentos esta noite? Veio em busca de iluminação poética ou apenas de um bom single malt? Um leve sorriso brincou nos seus lábios, mas não alcançou os seus olhos. O tom era de uma polidez cortante e Charlie sentiu-se imediatamente na defensiva. Eu estou apenas a visitar Oxford. Um amigo recomendou este pub. Ah, um turista cultural, então, anuiu Finch, explorando os recantos pitorescos da velha Inglaterra. É fascinante como certos espaços como este carregam o peso da história, não acha? Camadas sobre camadas de narrativas, algumas celebradas, outras convenientemente esquecidas. O professor inclinou-se ligeiramente para a frente e os seus olhos encontraram os de Charlie com uma intensidade desconcertante. Por exemplo, a maneira como interagimos com os outros nestes espaços, a cortesia ou a falta dela. Vi o seu encontro com a Sr. Peterson há pouco. Uma pequena coisa, talvez, mas pequenas coisas muitas vezes revelam grandes verdades, não concorda? Charlie sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Eu pedi desculpa. Pediu? Finch arqueou uma sobrancelha. Ou murmurou algo enquanto se afastava? Há uma diferença, sabe? Entre um reconhecimento genuíno do outro e um formalismo vazio, especialmente quando o outro é alguém que, historicamente, tem sido ensinado a ser invisível. A conversa, que começara de forma aparentemente inócua, estava a tomar um rumo perigoso. Os outros à mesa de Finch observavam em silêncio, os seus rostos indecifráveis. O burburinho do pub parecia ter diminuído em torno deles, criando uma bolha de tensão. Não sei do que está a falar, disse Charlie, a sua voz um pouco mais alta do que pretendia. A sua arrogância habitual começava a ser corroída por uma ansiedade crescente. Não sabe? O sorriso de Finch alargou-se, mas era desprovido de qualquer calor. Permita-me que o ilumine, então. Veja, Charlie, a sua presença aqui, a sua maneira de se vestir, a sua confiança inerente, tudo isso fala de um certo tipo de experiência no mundo. Uma experiência em que o mundo se molda a si, e não o contrário. Uma experiência em que um pedido de desculpas apressado é suficiente, porque afinal o seu tempo e a sua atenção são mais valiosos. Cada palavra era como uma agulha. Charlie tentou intervir, gaguejar uma defesa, mas Finch ergueu uma mão elegante, silenciando-o. Deixe-me continuar. A senhora a quem esbarrou, a Sr. Peterson, é uma bibliotecária aposentada que dedicou 40 anos da sua vida a esta comunidade, a promover a literacia entre crianças de meios desfavorecidos. Ela é uma das colunas deste lugar. Mas para si, ela foi apenas um obstáculo momentâneo, não é verdade? O discurso de Finch era hipnótico, a sua retórica impecável. Ele não levantava a voz, mas cada sílaba carregava o peso da sua autoridade intelectual e de uma indignação fria e controlada. Charlie sentia os olhares dos outros sobre si, julgando-o. O seu relógio caro parecia pesar uma tonelada no seu pulso. A sua camisa de marca, antes um símbolo de status, agora parecia um uniforme de ignorância. Eu não quis desrespeitar ninguém, conseguiu finalmente dizer, a voz embargada. Não quis? Finch inclinou a cabeça. A intenção, meu caro Charlie, é uma amante esquiva. São as ações que ecoam. E a sua ação, ou a falta dela, falou volumes. Falou da displicência de quem nunca teve que lutar por respeito, de quem o recebe como um direito de nascença. Falou da cegueira de quem olha, mas não vê. O professor fez uma pausa, permitindo que as suas palavras pairassem no ar. Charlie sentia-se encurralado, exposto. Queria fugir, mas as suas pernas pareciam chumbo. Olhou em volta, procurando Seb ou o outro amigo, mas eles tinham desaparecido, engolidos pela multidão, ou talvez preferindo manter uma distância segura do drama que se desenrolava. O senhor fala como se me conhecesse, disse Charlie numa última tentativa de recuperar alguma dignidade.
Conheço o arquétipo, Charlie, respondeu Finch, implacável. O jovem herdeiro do Império passeando pelas ruínas com um ar de proprietário, sem compreender o sangue e o suor que cimentaram cada pedra. O seu privilégio, meu jovem, não é apenas econômico, é epistemológico. Molda a forma como vê o mundo, ou melhor, como não o vê. Finch gesticulou em volta. Este pub, este evento, para si é entretenimento, para outros é um santuário, um lugar de pertença, de afirmação. E o senhor entra aqui, não com a humildade de um convidado, mas com a presunção de quem acredita que todos os espaços lhe pertencem por direito. A humilhação era pública, metódica. Charlie sentia o suor a escorrer-lhe pelas costas. A sua camisa de linho cara começava a machucar-se, um espelho da sua fachada a ruir. Lembrou-se vagamente de um professor na escola que tentara falar sobre questões sociais, sobre privilégio e responsabilidade, mas ele nunca dera muita atenção. Agora essas palavras voltavam para assombrá-lo, proferidas pela voz cortante de Finch. — O que quer de mim? Perguntou Charlie, a voz pouco mais que um sussurro. Finch recostou-se na cadeira, os seus olhos brilhando com uma satisfação fria. — Quero que pense, Charlie. Quero que, por um momento, sinta o desconforto de não ser o centro do universo. Quero que questione as certezas que lhe foram dadas como herança. Quero que entenda que a cor da sua pele, a sua classe social, vem com uma história. Uma história que, para muitos neste mundo, não tem sido gentil. O professor fez um gesto abrangente, como se estivesse a dar uma aula magna. O senhor é um produto do colonialismo, quer queira, quer não. O seu conforto foi construído sobre o desconforto de outros. E a sua ignorância sobre esse facto não é inocente. É uma forma de violência. A acusação era brutal, esmagadora. Charlie sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos, mas lutou para não as deixar cair. Seria mais uma prova da sua fraqueza, da sua incapacidade de lidar com a verdade que Finch lhe atirava à cara. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo murmúrio distante do resto do pub. Os discípulos de Finch olhavam para o seu mestre com admiração. Outros rostos na multidão eram mais difíceis de ler. Alguns pareciam concordar com a severidade da lição, outros demonstravam um claro desconforto com a crueldade da exposição pública. Ninguém, no entanto, ousava intervir. A autoridade intelectual e moral de Finch parecia inatacável naquele ambiente. Charlie sentia-se a diminuir, a encolher sob o peso do julgamento. A sua arrogância inicial tinha sido completamente despojada, deixando-o nu e vulnerável. Era como se Finch tivesse arrancado a sua pele, camada por camada, expondo a sua ignorância, a sua superficialidade, o seu privilégio cego. E o pior de tudo era que, no fundo, uma parte dele começava a reconhecer fragmentos de verdade nas palavras do professor. Verdades que ele passara a vida inteira a ignorar. O clímax da humilhação ainda estava para vir. Finch, percebendo que a sua presa estava encurralada e quebrada, preparou-se para o golpe final. A sua voz, que se mantivera num tom de precisão cirúrgica, adquiriu uma solenidade quase sacerdotal. Portanto, Charlie Ainsworth, começou ele, representante de uma linhagem que tanto tirou e tão pouco devolveu, a sua presença aqui esta noite, a sua atitude, é um sintoma de uma doença mais profunda. Uma doença de esquecimento histórico e de indiferença moral. Talvez o senhor devesse ser formalmente convidado a retirar-se. Ou, melhor ainda, talvez devesse permanecer, mas em silêncio, e ouvir as vozes que o seu mundo tenta abafar. Talvez essa fosse a única penitência adequada. Charlie estava pálido, trêmulo. As palavras de Finch ecoavam na sua cabeça, cada uma delas um veredicto. Sentia-se fisicamente doente. Olhou em volta, desesperado por uma saída, por um rosto amigo, mas tudo o que encontrou foram os olhos curiosos ou acusadores da multidão. Estava completamente só. Nesse preciso instante, quando o silêncio se tornou quase insuportável e Charlie sentia que ia desmoronar, uma voz ergueu-se, calma mas firme, vinda de uma mesa um pouco mais afastada. — Professor Finch, se me permite. Todos os olhares se viraram. Era Sirrah Eleanor Vance, a senhora a quem Charlie tinha esbarrado. Tinha-se levantado e aproximava-se lentamente, o seu porte ainda digno, os seus olhos, embora gentis, carregados de uma autoridade serena. Ao seu lado, também de pé, estavam outras duas figuras. Um deles era aí, Samuel Davies, um homem branco mais velho, com mãos calejadas de trabalhador e um rosto curtido pelo tempo, um frequentador assíduo do pub, conhecido pelo seu bom senso e pela sua frontalidade. A outra era Aisha Khan, uma jovem britânica de ascendência asiática.
talvez na casa dos 20 e poucos anos, com um olhar inteligente e determinado, conhecida no meio ativista local pela sua coragem em desafiar o status quo. O professor Finch pareceu momentaneamente surpreendido pela interrupção, mas recompôs-se rapidamente, um leve brilho de irritação nos seus olhos. Sr. Vance, por favor, estava apenas a ter uma conversa pedagógica com o nosso jovem amigo. A Sr. Vance parou a poucos passos da mesa de Finch. O seu olhar passou por Charlie, um vislumbre de algo que poderia ser compaixão, antes de se fixar novamente no professor. Professor, disse ela, a sua voz clara e sem hesitação, com todo o respeito que lhe tenho, e sabe que é muito, toda essa sua sabedoria, todo esse seu conhecimento, serve para esmagar um jovem que claramente não sabe onde pisa, ou para lhe mostrar o caminho com um pouco mais de gentileza. Um murmúrio percorreu a sala. Desafiar publicamente o professor Finch era algo raro. O Sr. Davis, ao lado da Sra. Vance, pigarreou. Al, disse ele, usando um diminutivo que sugeria uma familiaridade antiga. Já vimos muitos bullies nas nossas vidas, não é mesmo? Não importa se usam os punhos ou palavras empoladas como as tuas. Bullying é bullying. Os olhos de Finch estreitaram-se. Samuel, não creio que este seja o momento para... Mas Aisha Khan interveio, a sua voz jovem, mas carregada de convicção. Professor Finch, o senhor fala frequentemente sobre a necessidade de descolonizar mentes, de quebrar correntes. Mas o que acabou de fazer aqui não se pareceu com isso. Pareceu mais com forjar um novo tipo de corrente, usando a mesma arrogância que tanto condena. Este rapaz, ela gesticulou na direção de Charlie, que os observava com uma mistura de choque e uma tênue esperança, por mais perdido ou ignorante que possa ser, não é o sistema inteiro, é apenas um jovem. A intervenção tripla apanhou Finch de surpresa. Eram 3 vozes respeitadas da comunidade, cada uma com a sua própria forma de autoridade moral. A Sra. Vance, com a sua sabedoria tranquila, o Sr. Davis, com a sua honestidade terra a terra, Aisha, com a sua paixão pela justiça. Finch tentou recuperar o controlo. Eu estava simplesmente a tentar responsabilizá-lo pelas suas ações, a expor a natureza do seu privilégio. E fê-lo de forma brilhante, professor, interrompeu a Sra. Vance com uma ironia subtil. Tão brilhante que quase o cegou para a humanidade do rapaz. Sim, ele errou. Foi descuidado, talvez arrogante. Mas a humilhação pública raramente é a melhor professora. Às vezes, uma palavra dita em particular, com firmeza, mas com respeito, tem mais poder. Este jovem, continuou o Sr. Davis, provavelmente nunca teve ninguém que lhe explicasse as coisas como deve ser. Vem de um mundo diferente do nosso, Al. Lembras-te de como era ser jovem e não saber nada? A referência ao passado pareceu tocar um nervo em Finch. Por um instante, a sua máscara de superioridade vacilou, revelando um lampejo de algo mais vulnerável, antes de se recompor. A minha intenção não era, começou Finch, mas Aisha não o deixou terminar. A intenção, professor, como o senhor mesmo disse há pouco, é uma amante esquiva. O que vimos foi um abuso de poder. O seu poder intelectual, a sua posição, usados para diminuir alguém que não tinha como se defender no seu terreno. O ambiente no pub tinha mudado completamente. A admiração tácita por Finch tinha sido substituída por um silêncio tenso, expectante. Alguns rostos que antes pareciam aprovar a lição de Finch agora demonstravam dúvida, ou mesmo desaprovação pela forma como fora conduzida. A autoridade moral no espaço tinha se deslocado. O professor Finch olhou para os 3, depois para Charlie e, por fim, para a audiência mais vasta. Percebeu que tinha ido longe demais, que a sua vitória sobre Charlie se tinha transformado numa derrota moral perante a sua própria comunidade. A sua retórica, antes tão eficaz, agora soava oca face à simplicidade e à humanidade das palavras dos seus interlocutores. Ele endireitou-se, a sua expressão endurecendo. Talvez tenham razão, disse ele, a voz fria, desprovida da sua habitual eloquência. Talvez a pedagogia exija mais nuances do que eu demonstrei esta noite. Levantou-se abruptamente. Se me dão licença. E com um aceno desdenhoso na direção de Charlie, virou costas e caminhou em direção ao interior do pub, desaparecendo na escuridão. Os seus seguidores hesitaram por um momento, depois seguiram-no apressadamente, deixando um vácuo de poder na sua esteira. O silêncio que se instalou era diferente, menos opressor, mais reflexivo. A Sra. Vance aproximou-se de Charlie, que ainda estava sentado, atordoado e exausto. Colocou uma mão gentil no seu ombro. Está tudo bem, meu filho.
Charlie olhou para ela, os olhos ainda brilhantes de lágrimas não derramadas. Apenas conseguiu acenar com a cabeça, incapaz de falar. Levante-se, disse o Sr. Davis com uma voz surpreendentemente suave. Não deixe que isto derrube por completo. Aisha ofereceu a Charlie um pequeno sorriso, misto de simpatia e advertência. Foi duro, mas talvez haja algo a aprender com tudo isto. O mundo tem muitas cores, Charlie, e todas elas merecem respeito. A Sr. Vance pegou num copo de água que alguém tinha deixado na mesa e ofereceu-lhe. Beba um pouco, vai ajudá-lo a acalmar-se. Charlie bebeu a água, o líquido fresco a aliviar a secura na sua garganta. Olhou para os 3 rostos à sua frente. A Sr. Vance, o Sr. Davis, Aisha. Estranhos que tinham intervindo por ele, que o tinham defendido quando ele estava no seu ponto mais baixo. Obrigado, conseguiu finalmente murmurar, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Não precisa de dizer nada agora, disse a Sr. Vance. Vá para casa, descanse, e pense no que aconteceu esta noite. Pense em tudo. Fez uma pausa. E da próxima vez que esbarrar em alguém, olhe nos olhos dessa pessoa quando pedir desculpa. É um bom começo. Charlie acenou novamente. Levantou-se, as pernas ainda um pouco trêmulas. O burburinho no pub começava a regressar ao normal, mas os olhares que lhe eram dirigidos eram agora diferentes. Menos acusadores, mais complexos, alguns até com uma ponta de simpatia. Ele caminhou em direção à saída, passando pela mesa onde tudo tinha começado. O copo de uísque meio bebido ainda lá estava, um lembrete amargo da sua ingenuidade. Ao sair para o ar frio da noite de Oxford, sentiu como se um peso enorme tivesse sido parcialmente levantado dos seus ombros, apenas para ser substituído por outro, mais subtil, mas mais profundo, o peso da autoconsciência. As ruas históricas, iluminadas pela luz pálida dos candeeiros, pareciam diferentes. O som distante de um sino de igreja, o riso de estudantes a passar. Tudo adquiria um novo significado, ou talvez uma ausência de significado que ele nunca antes percebera. A arrogância juvenil que o definira tinha sido estilhaçada. No seu lugar havia um vazio doloroso.